Olá, está no ar mais um Contraponto, o seu programa de debates aqui da TV Unifra, no canal 15 da NET. Estamos de volta em mais uma edição do nosso programa para debatermos assuntos que foram destaque, que mereceram capa dos principais meios de comunicação no Brasil e também no Rio Grande do Sul. Os assuntos que nós vamos trazer hoje tratam-se da área política e também da área do esporte. Na nossa mesa temos a presença dos professores do Centro Universitário Franciscano, que vão dar o seu ponto de vista a respeito destes temas, dessas temáticas que estão, podemos assim dizer, na boca das pessoas, das redes sociais, em discussão. À minha direita eu já apresento o professor José Maria Pereira, ele do curso de Economia, sempre presente conosco. À minha esquerda, o professor Alexandre Macari, ele do curso de História, aqui da nossa instituição. E esta banca, que está formada nessa edição do programa, vai debater os seguintes temas, as seguintes pautas. STF manda Planalto incluir aumento a juízes no projeto do orçamento. Depois, na sequência, vamos falar sobre a maneira petista de conciliar, ou seja, vamos falar sobre a proposta de reforma política petista e que foi, assim, digamos, uma das propostas mais importantes ressaltadas pela presidenta Dilma ao longo da campanha eleitoral. E depois, no terceiro bloco, vamos falar de esporte. Temos aí, infelizmente, mais um caso de violência no esporte. Atletas e membros da equipe do Londrina e do Brasil de Pelotas passam a madrugada em delegacia, depois de um tumulto, depois de uma briga generalizada. São esses, então, os temas que nós vamos trazer para você que está em casa hoje, nos prestigiando neste programa, em mais uma edição do Contraponto. E, primeiramente, vamos abrir esta sessão, esse nosso programa, trazendo à tona uma pauta a qual nós chegamos a debater um pouco. No outro programa falamos sobre o aumento do juiz, o aumento do salário dos juízes e a possibilidade também de auxílio domiciliar. Nós falávamos sobre isso no programa anterior. Hoje, o aumento é outro. O aumento é para os juízes do Supremo Tribunal Federal, que pedem para que isso seja incluído no projeto de orçamento do atual governo, não é? Mas há uma possibilidade de efeito cascata, professor Pereira. Quer dizer, é possível que esse aumento aconteça, esse aumento que é previsto, segundo as informações que circulam nos jornais, de 22%, seria essa a proposta. O senhor me corrija, por favor. Bom, é o que eu li também em relação a isso, Maicon, Alexandre. E de novo, né, não sou contra, ninguém é contra as pessoas serem bem remuneradas, mas eu acho que a forma como isso está sendo proposto, porque só para nós entendermos, nós temos três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, supostamente independentes. Agora, o caixa, ou seja, o orçamento, é feito pelo executivo. E existe uma cronologia, né, um cronograma de montagem desse orçamento, que vai desde uma proposta orçamentária, né, apresentada pelo executivo. Os vários órgãos fazem as suas previsões, às vezes de arrecadação, mas principalmente de despesa, vai para o legislativo e isso é votado no legislativo. E dentro dessa proposta orçamentária está, eventualmente, um aumento da remuneração dos juízes, no caso específico do Supremo Tribunal Federal. Ora, o que ocorreu dessa vez, e em outras vezes também, é que o judiciário, alegando independência, ele determina os próprios salários, né? Porque não é o mesmo poder, o executivo tem o poder de determinar os salários do executivo, né? Mas observando a independência dos poderes, não teria possibilidade de determinar o salário do legislativo também, e acaba fazendo. E o judiciário, então, Maicon, só para terminar, e o judiciário autodeterminou um aumento dos salários de 22%, e que não tem amparo, supostamente não tem amparo legal, porque não observa a cronologia orçamentária. Pois é, já havia
previsto o aumento de 29,4 mil para 30.500 o salário. Já havia que seria mais ou menos correspondente à inflação, provavelmente dizer, até um pouco mais. Como toda a população brasileira. Né? Em termos gerais, assim podemos dizer, né? Não toda, talvez, mas... em termos, justamente em termos. Eu estava procurando essa expressão. Eu acho que a maioria das categorias não consegue nem reposição, da inflação toda. Não, né? No caso, iria, né? Então, iria hoje de 30,9, né? 31 para 36. Isso, 35.900, 36 mil. Praticamente 36. É um aumento bem acima, Alexandre, do que a população, e nós mesmos estamos chegando a isso, não é? Consegue. Então, é justo isso, Alexandre, é interessante isso, quer dizer, o que pode se fazer, não é? Pois é, pensar em justiça com essa a justiça definindo isso, né? Então, fica até meio num paradoxo, né? Um paradoxo... enfim, que a gente já pensou, já discutiu aqui, né, no encontro passado, né, e realmente eu vejo isso com um tremendo pé atrás e uma dúvida sobre, bom, quem vai pagar, né? Eu sempre vejo aquela questão, né, quando foi lá daquele adendo lá dos juízes, né, digamos, do vale que eles receberiam, o vale... É um auxílio moradia. Auxílio moradia, né? Aqui, nesse caso, é o salário. Né? É um pouco diferente daquilo que, né, foi proposto lá para os juízes. Então, a gente concorda com o professor Pereira quando diz que, né, ninguém é contra, né, um trabalho ser bem remunerado. Mas, bom, quem vai pagar, de onde vai sair? O orçamento do 2015 já não está meio que comprometido, vai ser rediscutida a questão própria de dívida dos estados. Né? Então, da onde que vem isso? A lei orçamentária, a lei de diretrizes orçamentárias, a LDO ela tem um cronograma, e uma das coisas principais, cronograma, na verdade, um princípio fundamental que não pode ser criado uma despesa sem uma contrapartida de receita. É um planejamento, claro, né, a partir da receita. É por isso que o orçamento é aprovado no ano para ser executado no ano seguinte. Então, veja, nesse caso, não está previsto nenhum tipo de receita porque o Executivo não apresentou uma proposta de 22% de aumento do Judiciário. O Judiciário se auto-remunerou. Quer dizer, ele apresentou essa proposta e agora a juíza Rosa Weber... Ela determinou, o Supremo determinou que seja acrescentado isso no orçamento da União como um anexo. Então, veja só, o Legislativo vai votar um anexo, que é uma coisa sui generis. Então, quer dizer, aí a gente vê, será que a Justiça realmente é cega? Pois é interessante. Ou enxerga só aquilo que lhe interessa. Pois é, porque o medo, não é a palavra, talvez não seja medo, mas a possibilidade de um efeito, a gente dizia antes, dominó. O efeito cascata. Ou cascata, que seja, né? A gente usa uma expressão. Acho que é dominó mesmo. Ou dominó mesmo. É porque vai atingindo todas as outras categorias do Judiciário. Todas terão aumento nesse sentido, porque este adendo, vamos assim chamar, o parágrafo a mais que será incluso na lei orçamentária, ela vai prever, na verdade, que todo o Judiciário mereça esses 22%. Agora, eu não sei se não haverá uma escala de menor valor, mas eu acho que 22% pela informação que está circulando. Mas veja como é que é o mecanismo. Então, sim, por favor. O STF, na verdade, ele se pronunciou, da maneira que está sendo colocado, sobre um questionamento, acho que do Procurador-Geral, do Janot, acho que o Procurador-Geral pediu uma posição do Supremo em relação a isso. Então, parece assim um jogo quase que de cartas marcadas. Quer dizer, eu peço, porque ele vai ser beneficiado, assim como o próprio Tribunal de Contas da União e assim por diante. Quer dizer, então, eu acho que o cidadão, veja só, eu acho que ele fica revoltado, né, vendo a situação da maioria do povo brasileiro. E não é que os juízes da Suprema Corte não mereçam ganhar bem. Acho que eles merecem ganhar, mas dentro dos critérios determinados para todos, quer dizer. Exato, quer dizer, porque uma especificidade de processo de aumento de salário para eles, né? Quer dizer, na verdade essa é a discussão, né? Deveria ser algo equânime, quer dizer, que todos pudessem então gozar desse tipo de possibilidade. Mas, diga, Alexandre. Eu penso, de fato, as lutas dos trabalhadores em relação aos seus salários, né?
e das categorias dos sindicatos também, que estão lutando para que sejam repor a bem inflação. remunerados, para repor a inflação. É o mínimo, né? A gente vê o caso dos Correios mesmo, né? Com várias manifestações, sempre. reivindicações, e né, parece que essas categorias não são ouvidas, ou quando são ouvidas são tratadas com pouco caso. Né? E aí... E sofrem ainda punições. Não, e teria que ter um critério, por exemplo, nesse caso, os juízes vão ganhar mais. Eu suponho que o maior salário do país deveria ser da presidência da República. Mas vão ganhar mais que a presidência. Quanto é mais ou menos o valor da presidência hoje, professor? Você tem uma ideia? Eu acho que ela deve ganhar a mesma coisa que o Legislativo. O teto do Legislativo é o salário da presidência. Agora não, o Supremo passaria para 36 e a presidência ficaria, se for reajustado, com 31. Pois é, o efeito cascata, professor Pereira, nós não podemos falar que ele vai apenas atingir o Poder Legislativo. Quer dizer, aí, na verdade, os comentários que circulam em redes sociais o Poder Executivo também se sentirá necessitado de receber esse aumento. E aí, muito provavelmente, a presidenta e os outros setores todos também poderão requerer este mesmo benefício. Quer dizer, esse também é o medo. Não é apenas o setor judiciário. Acho que tem por exemplo, o judiciário estadual, né, aqui no caso do Rio Grande do Sul, poderá fazer o mesmo tipo de estratégia, de autodeterminar o seu salário. E aí o governo estadual precisa arcar com isso. É mais um abacaxi que o governo vai ter que descascar. Enquanto isso, os professores ficam esperando o teto. Então, isso é que parece 2 pesos e 2 medidas. Né? Não parece justiça, entendeu? O judiciário seria justiça. Não parece realmente justo esse tipo de procedimento. Em alguns jornais, há algumas expressões assim da população dizendo que os juízes merecem este valor, e nós não estamos dizendo que não mereça, não é? Mas que o aumento ele faz jus digamos assim, não a deflação, mas sim a falta de aumento que transcorreu nos últimos 4 anos. Quer dizer, não aconteceram aumentos nos últimos 4 anos e agora os juízes estão tentando repor isso para que eles consigam alcançar os índices inflacionários que transcorreram ao longo desses 4 anos. Olha, isso é verdade, professor? Michael, é difícil a gente fazer esse cálculo. Olha, hoje, eu tinha um professor que costumava dizer, de estatística, costumava dizer o seguinte: números, a gente tortura eles que eles confessam. Quer dizer, a gente arranja os números da maneira que mais nos convenham ao argumento, no caso específico. Porque eu acho que sempre se diz que o judiciário tem que ganhar bem, claro, os médicos têm que ganhar bem, todo mundo tem que ganhar bem, mas no caso do judiciário se diz o seguinte: os juízes têm que ganhar bem para não serem corrompidos. Né? Mas existe uma prova que salário alto... o pessoal da Petrobras, os grandes executivos da Petrobras, os altos executivos envolvidos com as denúncias de corrupção, ganham salários absurdos. Né? E isso não impediu que eles se corrompessem. Então, acho corrupção que no esporte, professor. Salário de jogadores. Pois é. Então, essa justificativa que tem que ganhar alto para não roubar, isso não Pois é, Alexandre. Né? A história do Brasil, nos últimos anos, tem apresentado altos índices de corrupção, não é? Em nível... em todos os níveis, podemos assim dizer, do Estado, né? Da autarquia do Estado. E... Na tua opinião, esse aumento, o dinheiro é capaz de acalmar a mente, é capaz de se corromper? Você acha que sim? Não, enquanto opinião pessoal, eu vejo que não. Não é isso, né? Não é essa justificativa. Não é esse o ponto, né? Não é esse o ponto, né? Até porque o ser humano é corrompível, né? Conforme a sua própria postura ética e moral dentro de uma sociedade. Então, né, é aquela ideia de cada cabeça é uma sentença, né? Agora, vendo o histórico do Brasil, né? O Brasil ele vem de anos de colônia e uma colônia também altamente corrupta. Né? Uma metrópole portuguesa que, né, motivou, inclusive, a própria lógica, uma corrupção colonial naquela época. Então... temos resquícios hoje, claro, então. São épocas e conjunturas distintas, né? Mas se vamos pensar, a corrupção, ela tá presente desde a formação da sociedade mundial, né? Muito antes da sociedade brasileira. Então, claro que há países com índice bem menor de corrupção, quase zero, né, de corrupção, mas
a gente tem que pensar também nesse ponto, né? A corrupção está virando um esporte nacional, né? Mas o problema maior é a impunidade, né? Porque a gente viu agora esse episódio do Mensalão, né? Em que a maioria foram condenados e estão todos soltos. O último é o José Dirceu, que foi liberado essa semana, tá voltando para casa. Quer dizer, aí o crime compensa, né? E eu estou falando de crime porque o Supremo julgou e condenou eles. Então eles são culpados, não é uma mera hipótese, né? Bom, nesse caso. Bom, mas voltando aqui à questão do projeto de orçamento, não é? Ou lei orçamentária, professor, só para a gente explicar um pouco para o nosso telespectador, porque ele também, muitas vezes, não sendo da área, tem um pouco de desconhecimento a respeito. O que é a lei orçamentária, professor, e como ela é organizada? Qual é o organograma dela no sentido de a lei ela é anual, ela é bianual? O que ela apresenta, afinal de contas? Todo ano sai uma legislação, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e essa lei estabelece algumas mudanças, eventualmente, mas tem um ritual de apresentação do orçamento. Então, todos os órgãos, por exemplo, eu estou falando especificamente agora, nós estamos falando do governo federal, eles têm um certo prazo para apresentar um orçamento, né? Assim como, digamos, a Universidade Federal aqui de Santa Maria, né? Ou os ministérios. Todos os ministérios. No caso, a Universidade Federal faz parte do Ministério da Educação. Então, ela, como todas as outras universidades, vão apresentar a sua previsão de receitas próprias, normalmente, e, sobretudo, de despesas. Isso daí vai fazer parte do orçamento do Ministério da Educação, que vai ter uma dotação orçamentária determinada pelo Poder Executivo. E assim, todos os ministérios vão fazer isso. E vão apresentar isso, acho que eles devem fechar isso até outubro, no máximo, não sei exatamente qual é o cronograma. E o Executivo consolida, especificamente o Ministério do Planejamento, consolida isso e vai para o Congresso. Aí o Congresso vota. E aí fica no Congresso aquele jogo de estica e puxa, né? Quer dizer, porque aí vem as emendas dos parlamentares, que os parlamentares querem fazer uma ponte no seu município, isso e aquilo. Aí fica aquela disputa, não vota o orçamento se o governo não liberar mais recursos e tal. E onde aparece, claro, também aí o judiciário apresentando a sua proposta, né? Mas acontece que o executivo é que consolida. Se o executivo é que faz uma proposta para o legislativo votar, de aumento, que no caso foi menor, para o judiciário. Agora, minha opinião, não pode o judiciário determinar o aumento, a pretexto de independência. Utilizar o seu poder, a sua força para impor um aumento, não é? Porque é isso que nos parece aqui pelas notícias, não é? Porque nessas alturas, quer dizer, nós estamos em novembro, o orçamento da União certamente já deve estar consolidado, já está indo para o Congresso para votar. Eu acho que já está até no Congresso para votar. Se não me falha a memória, já está no Congresso. Então, esse anexo que o Judiciário está apresentando é algo, como se diz, por baixo do tapete, né? Então, ou por baixo da porta, como queira. Tá bem, eu acho que a gente vence essa... Vamos aguardar agora, não é? Afinal de contas, se o Congresso aprova ou não é? Até que ponto esse poder ou essa espécie de imposição colocada aqui, ela realmente repercutirá ali na frente. Mas nós encerramos o nosso bloco dessa maneira, dentro do nosso tempo hábil, para que possamos ir a um intervalo e voltarmos já na sequência para continuarmos falando sobre a política brasileira. Vamos falar ainda sobre a reforma política, principalmente o viés do PT. Quer dizer, nós temos muitas informações que circularam essa semana sobre a maneira petista de propor uma reforma política ou não. Afinal de contas, qual é o projeto de reforma política que o PT apresenta, não é? Já que isto foi uma das bandeiras importantes que a presidenta Dilma utilizou ao longo de sua campanha e que reafirmou assim que foi eleita. Já voltamos, Contraponto, aqui na TV Unifra. Não saia daí. Já parou para pensar nas possibilidades que existem? Quantas delas são reais? A maioria está ao nosso alcance. Outras dependem de um gesto de solidariedade. E nesse momento, viver significa muito mais do que a busca por felicidade ou realização. A AAPCAM é uma instituição sem fins lucrativos que presta assistência a pessoas com câncer. AAPCAM. Nós acreditamos na vida. Tudo que é ensinado na infância reflete no futuro.
Por isso, o projeto Acorde com Arte atende crianças que dependem da sua ajuda para aprender ainda mais sobre arte e educação. Assim, vamos construir uma sociedade cada vez melhor. Ligue 3213 5368 e faça sua doação. E no fim de tudo, pipa e vento, num belo momento, vão chegar ao céu. Assim como a pipa precisa do vento para voar, a Estação dos Ventos precisa de você. Colabore! Muito bem, de volta, segundo bloco do nosso programa Contraponto, aqui pela TV Unifra, agora para falarmos sobre a reforma política, a proposta petista, bandeira, se não número 1, uma das mais importantes bandeiras na campanha, não é, da presidenta Dilma, reeleita, ela que falava muito sobre levar as decisões, a discussão a respeito dos orçamentos, a respeito das decisões do governo, para a população, para que houvesse essa parceria, uma aproximação. Não é? O Congresso já não permitiu isso na semana passada, nós já sabemos dessa votação, já falamos sobre isso também, e agora nós voltamos a falar sobre isso para debatermos, professor Alexandre, como com o senhor agora, afinal de contas, o PT falou tanto em plebiscito, não é? Mas, afinal de contas, não apresentou, ou pelo menos para quem leu todas as propostas, o plano de governo, não é, da presidenta Dilma, e eu me incluo nisso, eu li, foi difícil entender, ou pelo menos ficou muito subjetiva, as considerações a respeito da organização desse plebiscito, não é? No sentido de qual é a proposta, afinal de contas, da reforma política que o PT tem. Então, acho que esse é o tema que nós podemos trazer à tona hoje. O senhor teve uma informação mais esclarecida a respeito disso? Afinal de contas, qual é a maneira petista de conciliar para que uma reforma possa acontecer? Pois bem, né? Quando veio esse tema, né, acho que é um tema muito importante, muito legal de ser discutido e debatido. E o que eu acompanhei basicamente a partir da imprensa. Né? Eu não fui a fundo, não cheguei a pesquisar a própria política do partido sobre esse tema. E, né, na verdade, a gente é conduzido, às vezes, justamente pelo debate, pelo discurso, né, feito durante a campanha. Ocorre que quando veio esse tema, né, trouxe esse tema, ele veio, né, do Hélio Gaspari, que é um autor renomado dentro do jornalismo e, né, escreve também sobre história, né? E eu penso que a forma como ele traz essa ideia de a maneira petista de conciliar tem um tom bastante irônico, né, debochado e por vezes até, né, desrespeitoso, eu penso. Né? Não é querer defender o partido em si, né, mas olhando a trajetória do Hélio Gaspari, a gente vê que, né, há um confronto, inclusive, entre a direita, né, da Folha, que é onde o Hélio Gaspari escreve, e a direita da Veja, que é onde outros colunistas escrevem. Então a gente vê um embate, né, inclusive dentro da própria ideia, né, desse discurso, da forma como eles veem, né, o Partido dos Trabalhadores. E, bom, se fala muito nessa questão do, o Brasil vai ser uma nova Cuba, uma nova Bolívia, uma nova Venezuela, mas isso digamos, um marketing contra o governo e é um marketing equivocado, porque isso é desconhecer os outros estados, a forma de gestão, inclusive, das relações internacionais do Brasil e das relações exteriores do Brasil com os Estados Unidos, por exemplo, que é muito próximo. Não há um distanciamento, assim como tem Cuba, que sofre bloqueio ainda hoje, por incrível que pareça, né? E Bolívia e Venezuela. Dizer que o Brasil vai ser uma nova Cuba, né, é tapar a história.
né? Tapar a história e dizer, olha, né, vamos impressionar o povo brasileiro por ver os cubanos numa situação bastante precária, né? Então, eu vejo, Michael, né, que a ideia do plebiscito, né, que é uma das questões que foi muito tratada durante os debates, não foi só a presidente Dilma que levou isso. Claro. Né? A candidata Marina, né, queria fazer plebiscito para tudo. Para tudo. Né, para tudo. E o candidato Aécio também citou em alguns momentos essa ideia de possibilidade de fazer referendo e plebiscito. Então eu vejo isso, né, de uma forma positiva. Agora, é claro, né, como estaria incluído dentro, né, dessa reforma política? A gente já viu, né, pela votação contra a ideia das comissões populares, que, né, o Congresso não está muito interessado nisso. Se não está muito interessado nisso, estaria interessado numa reforma política? Eu já penso que não, viu? Professor Pereira, o senhor concorda, professor Alexandre? Acho que baixou o espírito petista no Alexandre. Pois é. Hoje não veio, mas baixou. Não, eu acho assim, olha, cada um tira as suas conclusões, né, do artigo. É interessante até os telespectadores visitarem lá na UOL, na Folha de São Paulo, para ler o artigo do Hélio Gaspar. Eu não sei exatamente, acho que foi na semana passada. Na última semana. Na última semana. Mas é acessível lá na Folha de São Paulo, dá para ler o artigo. E eu acho que a intenção do Hélio... Eu tenho alguma dificuldade de classificar o Hélio Gaspar como de direita, mas tudo bem. Mas até pelo que ele escreveu, embora que ele fosse editor da Veja lá no passado e tal. E é difícil também a gente rotular, né? Às vezes as pessoas têm posições mais à direita, mais à esquerda. Hoje as ideologias, na verdade, viraram algo bastante estratosférico, né, para dizer isso, né? Então é difícil a gente... eu acho que essa divisão, que era mais nítida durante o regime militar, hoje ela está mais multifacetada, então é mais complicado. Agora, tem pessoas que têm credibilidade, outras não têm credibilidade, seja à direita ou à esquerda, né? Eu acho que no caso do Hélio Gaspar, ele tem credibilidade, na minha opinião. A análise que ele faz, quando ele diz a maneira petista de conciliar, e o argumento que ele levanta é porque lá em junho de 2013, logo após as manifestações, a presidente Dilma apresentou essa proposta de plebiscito. Né? E jogou assim, tipo um balão de ensaio para ver o que acontecia. Óbvio, aí começou a haver reações do Congresso, manifestações do presidente do Senado e daqui e tal, e aí ficou no disse e não disse, e aí vieram outras preocupações, logo já veio a eleição e acabou. Agora, de novo, ela ganhou a eleição, se discutia, olha, mas quais são as propostas de reforma? De novo a reforma política. Então, é nesse sentido, não? Quer dizer, será que dessa vez vai, né? E eu acho que ele aponta algumas coisas que eu acho que são importantes, quer dizer, fazer um plebiscito envolveria colocar o Congresso em segundo plano. Mas aí tem uma questão legal. Quem teria que mexer na Constituição para fazer? Porque a discussão anterior é no Congresso. A reforma política teria que fazer. Então, o Congresso é que tem que fazer. Né? Mas aí fica assim, quer dizer, se faz um plebiscito, aí é complicado, entre muitas coisas que tem que se discutir ali, financiamento público de campanha, voto distrital, quer dizer, teria que fazer um questionário enorme para a população responder. Vamos supor, e essa é a proposta da presidente, vamos supor que se faça esse questionário, aí depois, feito esse questionário, o Congresso vai ter que votar. E que garantia teria que o Congresso vai votar essas propostas que o povo... Porque vão aparecer propostas de todo tipo lá, né? Inclusive propostas, tipo financiamento público de campanha, que envolve recursos de grande vulto. Então, o que vai acontecer? O PT vai sair fora da jogada e vai jogar a culpa do Congresso. Não, o Congresso é que não quis. O Congresso vai ficar com o abacaxi para descascar. Eu acho que agora vai. Mas vai fazer uma reforma, né? Vão votar, um referendo no caso, né? E depois vão submeter, se quiser, a população, que vai dizer sim ou não. Aqui tem uma questão, você me permite. Não, por favor, Alexandre, eu ia... que eu acho que é importante que a população, né, reflita. Né? O presidente não governa sozinho. Sim, mas Alexandre... E aí que está, professor, né? Quando nós vemos as críticas, as campanhas que estão sendo feitas agora em São Paulo,
As manifestações golpistas que estão sendo feitas lá, isso não é ser eu vestir a camisa do PT, não, né? Eu penso do perfil democrático. Na verdade, eu fiquei... Nós estamos fazendo o contraponto, ele tinha que fazer. Claro, não. Ele tinha que fazer. Não, eu só acho, Alexandre, o que eu acho? Parece muito curioso, no caso a presidente, ela ganha uma eleição, bom, briga com os microfones, quase quebra os microfones, e aí ela apresenta essa proposta como se ela tivesse poder para fazer isso, né? Ela não tem poder para fazer isso. Eu não posso apresentar uma proposta de mudança se eu não tenho poder. Esse poder emana do Congresso. O Congresso é que vai decidir se faz plebiscito ou se faz referendo. Então ela não pode apresentar. Na verdade, eu acho que ela politicamente ela foi inábil. Exato. Porque já começou comprando uma briga com o Congresso num país dividido eleitoralmente. Exato. Eu acho, esse é o ponto. E eu vou dizer do meu ponto de vista, apenas para me meter aqui agora, ela aproveitou o espaço midiático amplo, o qual ela gozava naquele momento de reeleição, para conclamar a comunidade e aproveitar esse espaço midiático, visibilidade e a força do próprio campo da comunicação, professor Pereira, é um viés de jornalista aqui, para tentar pressionar o Congresso nesse sentido. Esse é o meu objetivo. É um viés muito pessoal, veja bem. Porque é a única maneira dela, digamos assim, buscar aliados. E quem seriam os aliados dela? O próprio campo midiático, nesse sentido, porque amplia a visibilidade, dá força para o discurso, faz o discurso reverberar e discutir nas pequenas comunidades, que vão então tentar pressionar os seus representantes no Congresso, os deputados. Quer dizer, me parece que a tentativa dela foi esta. Entretanto, eu acho, também concordo aí com o senhor, que ela foi inábil politicamente. Porque o Congresso não vai... porque há um embate forte agora. O Congresso está contra a Dilma. Houve um aumento né? Exato. Porque assim, existe uma coisa muito interessante. Da oposição, qual é o custo dessa reforma política? Quer dizer, né? E essas perguntas todas sendo feitas ao povo, o povo não tem... No meu ponto de vista, o povo não tem condições ainda, ou parte dele, de discutir isso sem que isso seja primeiro muito bem reverberado pela mídia, muito bem explicado, e que os deputados possam, então, primeiro trazer assim, um mínimo de tranquilidade. Olha, nós aqui aprovamos, agora é com você. Só que... Não, eu acho que essa tese, tem fundamento de colocar a pressão. Para mim foi essa a ideia dela, do marketing do PT. Acho que tem fundamento, mas tem outra tese também. A outra tese é que ela se envolveu tanto na campanha, o staff se envolveu tanto na campanha, que de repente ganharam a eleição e tinham que dizer alguma coisa. A primeira coisa que veio à cabeça foi isso. Porque veio justamente em 2013, professor. Porque veio à tona justamente os protestos. Claro. Que ela então disse assim, bom, então diante de tudo que aconteceu, eu vou aproveitar o momento. Mas por que não propor, não estou dizendo que devesse abandonar essa tese, mas por que não propor alguma coisa que estivesse ao alcance dela fazer? Né? Alguma coisa que o governo federal pudesse apresentar e tivesse legitimidade para isso. Não que o governo não tenha legitimidade, ele pode apresentar uma proposta para o Congresso discutir, ele pode fazer isso, né? Agora, na verdade, quando ela já coloca a ideia do plebiscito, meio que o governo federal ficou fora dessa história. Mas tem outras reformas que são importantes fazer. A própria reforma tributária, por exemplo, né? Que isso dependeria onde teria que votar, por exemplo, a questão da dívida dos estados. Mas a tributária não estaria... Que vai ser discutido essa semana. Mas a tributária não estaria intimamente atrelada a uma reforma política, professor? Não necessariamente. Não haveria porque, por exemplo, um antes e um depois? Não, porque o governo pode, por exemplo, mudar a forma de arrecadação de alguns tributos. Sem como, por exemplo, como por exemplo, o ICMS, que é uma grande reivindicação dos estados exportadores, como o caso do Rio Grande do Sul, ao invés de ser pelo valor adicionado. E a redução da burocracia para os investimentos? Sim, tem várias coisas que podia fazer. Isso? Claro, só que o governo federal, na verdade, ele está cheio de dívidas e contas para pagar, vamos chamar assim, e ele não quer abrir mão da sua arrecadação. Tanto que o governo federal, a Constituição de 1988, né, ela dividiu bastante a arrecadação, a receita do governo com os estados e municípios. O que o governo fez lá para cá? Ele acabou criando uma coisa que nem existia, que é a contribuição social, como o COFINS, por exemplo, que ele não divide.
Pois com os é, estados. esse mês, inclusive, falando agora, acabamos entrando na questão econômica, falando em reforma tributária, não é? Este mês foi o pior mês, o último mês de outubro, o pior mês do orçamento do Brasil, porque o déficit foi o maior dos últimos tempos, não foi isso, professor? Eu não sei se é essa a expressão. Porque... Né? Mas o Brasil está devendo e vai ter que pegar dinheiro emprestado para pagar uma dívida própria? Não, é que é sempre assim, tem o que eles chamam do chamado superávit primário, né? Que é só a diferença entre o que o governo gasta e o que o governo arrecada. Isso daí o governo sempre arrecadava mais. Aí sobrava um pouco, que chamava superávit primário. Essa sobra era para pagar basicamente a dívida externa. Não necessariamente. Não, aos juros da dívida. Aos juros. Que a dívida principal é a dívida interna. Ah, nossa. É a principal. Né? Então o governo amortizava uma parte dessa dívida com o superávit primário. Só que agora, esse mês, por exemplo, não deu nem superávit primário. Então, quer dizer, essa dívida seria mais ou menos fazer como se entra no caso do cartão de crédito, né? Botar no rotativo. Ou seja, entrar no rotativo. Quer dizer, o governo vai pagar mais juros porque não consegue amortizar nada. É como o sujeito que consegue pagar, nesse caso não consegue pagar nenhuma parcela do cartão de crédito. Só que o cartão de crédito não aceita isso, tem que pagar pelo menos um pedacinho. Pois é, né? então, Alexandre, professor Pereira... Esse é o problema. Então vamos chegar a uma espécie, não de conclusão... O governo está cheio de problemas econômicos que não foi discutido, Exato, e nem interessava discutir. Agora vai aflorar isso. Então, o problema do desequilíbrio das contas externas... Mas é o que eu queria falar. Hoje, antes de discutir reforma política, vamos falar de tributária. Quem vai ser o ministro da Fazenda? Olha, na semana passada a gente falou do Executivo... Ele chegou a citar um nome, né? É o Trabuco, eu só sei o sobrenome dele. Trabuco. Até eu brinquei, disse, precisava de uma metralhadora, um Trabuco só não resolve. O Trabuco não aceitou. E pasmem, o nome que está sendo veiculado aí, adivinha de quem é? Do Henrique Meirelles, que foi ministro, o ex-ministro Fernando Henrique, que ficou com o Lula no primeiro mandato. E o que ele fez? E o que ele fez no primeiro mandato do Lula? O mesmo que ele fez durante o Fernando Henrique. Entendeu? Então, o arroxo veio aí, se for o Meirelles. Muito bem, eu acho que interessante a gente chegar às inferências finais desse bloco. Especulativas, né? Exato, mas que uma reforma política não estaria na primeira esfera da preocupação, e sim uma econômica, para que aí depois você pudesse pensar... Essa reforma política vai rolar muita água debaixo da ponte, é muito difícil de aparar as arestas e tal. Então, por isso que eu acho, continuo insistindo que o Hélio Gaspar que o PT jogou esse negócio para o pessoal ficar discutindo e não definir coisa nenhuma. Enquanto isso, a economia está lá. Bem, vamos encerrando assim o nosso segundo bloco. Voltamos já na sequência, depois do intervalo, para falarmos sobre mais uma briga no esporte, dentro do campo de futebol. Não saia daí, voltamos já. É o Contraponto na TV Unifra. Família pode fazer parte da realeza. Ela se torna mais nobre quando decide compartilhar. Doar órgãos é um gesto que envolve toda a família. Família nobre é a família consciente. Comunique sobre suas intenções. Doar, um ato familiar. Campanha Doação de Órgãos. Inocência, energia que marca o nosso dia a dia. Cuide do nosso futuro, cuide das nossas crianças, com seu gesto de ternura, Santa Maria avança. Seu gesto pode mudar a realidade de muitas crianças. Colabore com a escola Nosso Lar. – 95% de energia elétrica no Brasil é proveniente das hidrelétricas. Cada brasileiro consome em média 200 litros de água por dia. A produção de energia responde por 15% do consumo mundial de água. Até 2020, o mundo irá gastar 55% da energia disponível no planeta. Sua água também é sua luz. Uma campanha do Centro Universitário Franciscano. Muito bem, de volta, terceiro bloco do Contraponto, agora para falarmos sobre atletas e membros do Londrina e também do Brasil de Pelotas. Sempre o Brasil de Pelotas, ou não sempre, mas o Brasil de Pelotas não é novidade, professor Alexandre.
se envolveram numa briga, num jogo importante da Série D, né, um jogo de volta da Série D que definia, inclusive, os times que vão para a Série C do Campeonato Brasileiro. O Londrina e também o Brasil de Pelotas já estão classificados para a Série C. Né? Mas era um jogo interessante, mas acabou em confusão generalizada. Não os jogadores apenas, mas principalmente comissão técnica e outros sujeitos que estavam ali em volta do campo saíram machucados, saíram e foram parar na delegacia. Mais uma vez, briga no esporte, Alexandre. Lamentável fato. Eu já saio com a seguinte pergunta: não seria passivo de eliminação desses dois times da Série C? Por quê? Os dois já estão ascendendo da D para a C. Diante do que aconteceu, não tem que punir? Sim, tem que punir. Não sei se é a como, esse extremo. A questão é como, né? Você tinha coragem de propor a eliminação do Brasil, né? Mas por quê, Alexandre? Nunca mais ia aparecer em Pelotas? Eu tenho um carinho especial pelo Brasil de Pelotas e, né, também pelo Esporte Clube Pelotas. A questão que eu vejo é a seguinte: é um jogo assim, que tem um valor simbólico. Pois né? Foi Esse empate, jogo é um 2-2. valor simbólico, né? Porque os dois times já tinham garantido o acesso da Série D para C. Exato. O jogo de ida em Pelotas, 3-1 pro Pelotas. O Brasil de Pelotas jogava por uma derrota de 1-0. Uma derrota de 1-0 ou um empate. Então, enfim, a importância é a classificação para uma final num campeonato em nível nacional. Coisa que o Brasil de Pelotas também, né, muito tempo vem almejando, vem buscando, desde a década de 80, né, não havia uma campanha assim tão digna. Tão boa. Né? E no caso do confronto, primeiro que parece inexplicável, né? A forma como se deu a barbárie. E os dirigentes? A barbárie dos dirigentes, porque assim, né, fora do campo, né, nas arquibancadas, a torcida do Brasil de Pelotas também sofreu ameaça. Sofreu ameaça que a gente já pode ver como ameaça natural quando se tem jogos desse tipo. Mas também ameaçou aqui em Pelotas. Mas, claro, né? Como sempre. Isso aí é uma... Como é tradição. Não é fácil jogar no Bento Freitas, né? Sim, não é então, fácil. Agora... parece gauchão, né? Mas é campeonato nacional, é Série D. E aí o desdobramento das disputas campais, porque eu vejo isso como um confronto campal, né? Se deu quando o técnico do Brasil de Pelotas foi expulso. Né? Foi reclamar e tal, entrou em campo. Zimmermann? Rogério Zimmermann. Isso. E aí ele entrou no campo, coisa que também não se deve fazer. Ele perdeu a cabeça. Perdeu a cabeça também, né? Então, e aí descambou pro quebra-pau, né? E aí a gente vê goleiro do Brasil de Pelotas chutando massagista do Londrina no chão, jogadores do Londrina e dirigentes derrubando cinegrafista da RBS Pelotas e, né, enfim, chutando o cara no chão também. E a gente vê todo esse tipo de questão que, né, resultou, como tu disseste na chamada, né, os dois, boa parte dos clubes na delegacia tentando resolver uma coisa que é esporte. É uma coisa desnecessária, que é uma coisa importante, né, dentro do aspecto cultural brasileiro e do campo esportivo também. Afinal de contas, se reivindicou tanto para que se criassem diversas séries nos campeonatos nacionais. Há pouco tempo atrás, tinha só a Série A e a Série B, e a Série B era uma desorganização. Então, houve uma tentativa de organização da Série A, B, C, e se criou a D, que seria justamente o repositório desses clubes que jogam os campeonatos regionais e que têm uma possibilidade de ascender nacionalmente. E uma proposta, não é? Na verdade, de ascensão, não só de futebol, mas ascensão em termos de clube também, de organização, digamos assim, societária, talvez. Porque, Michael, né, os dois clubes já tiveram períodos gloriosos no cenário nacional. No cenário nacional. No nacional, Brasil também. Então, né, é lamentável que isso tenha acontecido e eu penso, Michael, se tiver que punir, né, a punição tem que ser exemplar para os dois. Né? É evidente que o Londrina parece ter um nível de responsabilidade um pouco mais ativo. Exato. Na ideia do confronto, mas a punição tem que ser exemplar para os dois. Não sei se exclusão de campeonato, né, mas... Não, até nem propõe a exclusão. Eu estava perguntando. Alguma medida. Não acho que seja necessário. Eu também sou admirador do Brasil de Pelotas e do próprio Pelotas. Acho que o município de Pelotas e essa rivalidade dos dois clubes lá, ela é muito saudável para a cidade se movimenta em torno disso.
para quem conhece um pouco de Pelotas ou conhece um pouco da comunidade, né? A comunidade se sente muito bem, uma sensação de pertencimento lá a este e aquele clube e que fomenta realmente uma disputa saudável, apesar de alguns casos aqui e lá de violência, mas que são comuns em todos os campos, em outros clubes do Rio Grande do Sul. Nós não estamos aqui de maneira nenhuma dizendo que o Brasil de Pelotas em especial ou em específico é mais violento do que outro clube, não. Nós estamos falando de um caso específico que aconteceu lá em Londrina, não é? Num determinado jogo. Mas eu acho que é necessário também uma punição para os dois clubes, não acho que a eliminação seja necessária nesse momento, mas eu gostaria de tentar achar, junto com o professor Pereira e Alexandre, uma outra solução. O que é que nós podemos fazer? Quer dizer, o que nós poderíamos dizer aqui? É que eu acho que esse episódio tem uma certa diferença em relação aos episódios recentes, né? Porque quem devia manter a cabeça fria, os profissionais, foram eles que causaram o tumulto. Agora a gente não pode colocar isso a culpa na torcida organizada, no torcedor A, B ou C. Quer dizer, é o pessoal que estava ali no campo, é gente que pertencia. Pelo que eu vi também, não sei se às vezes na televisão aparece uma parte só, né? O que eu vi também, acho que o Londrina tem mais responsabilidade pelo que aconteceu, né? Porque o treinador estava saindo, estava sendo expulso, e aí naquele momento que ele começou os dirigentes foram para cima do treinador ele entrando na casa-mata, isso? Então, realmente, eu acho que esse caso, a gente discute muito aqui, até eu e o Ferroni geralmente discordamos do Alexandre em relação à punição do clube. Quando alguém da arquibancada se manifesta, ou acontece eventualmente uma briga entre torcedores, que eu acho que é muito difícil o clube controlar isso. Agora, os dirigentes, não sei se envolvia jogadores também, acho que sim, reservas. Né? De alguma maneira sim, jogadores também. Eu acho que segundo a notícia... Os jogadores do Brasil de Pelotas é explicável porque, na verdade, eles foram lá defender o treinador e aí se envolveram no tumulto todo. Mas eles, aparentemente, não estimularam. Não estimularam. Agora, quem estava no banco do Londrina é que provocou esse episódio, aparentemente. Então, eu acho que nesse caso, aí sim, aí a punição tem que ser realmente exemplar mesmo, né? O senhor seria a favor de uma eliminação? Os dois estão classificados para a Série C. Eu não sei se é uma eliminação, mas, por exemplo, determinar perder tantos pontos. Né? Já de saída na Série C. Eu acho que não pode ser uma coisa pré-determinada, por exemplo, de ter um clube que entraria se no lugar dele. Mas tu dizer, olha, qual foi a maior punição que nós já tivemos aqui no caso um caso semelhante? Caso semelhante, qual é a punição que foi aplicada? Foi tanto, vão aplicar a mesma punição. Né? Talvez até mais se o caso for pior. E pronto. Aí se eventualmente for... Mas é que a justiça esportiva no Brasil, o senhor sabe como é que funciona, né, professor? Pois Alexandre, talvez perdesse pontos já na Série C. Que tal? Começar negativado. Começar já com 6 pontos negativados. Isso acontece muito no campeonato italiano. Não ocorreu o caso aqui não ocorreu o caso da Portuguesa também, acho que aconteceu, não foi nada. A Portuguesa também na Série B. Mas perdeu os pontos porque escalou o jogador, acho que foi contra o Grêmio mesmo. Na própria Série B, não foi? Sim, perdeu os pontos. Não saiu negativado. Não saiu negativado, não. Eu vi casos já acho que tem que perder os pontos, do campeonato italiano, né, que a própria Juventus, ela foi rebaixada por questão de corrupção, Juventus e outros clubes italianos, e na Série B eles começaram negativados. Além de serem rebaixados da A para B, eles foram, e alguns para C, né? Foram negativados. Começou a tentar recuperar o tempo perdido. Pontos negativos, né? Claro você chegar ao zero e depois ascender-se. No campeonato, como é curto, assim, o da Série C, a fase de grupos não é tão extensa, isso é fatal. Eu recorreria, né, um rebaixamento já imediato de ambos os times. Mas eu penso que punição financeira é óbvio que vai ter, né? E o problema do Brasil é que ele já está sendo punido de certa forma. Porque ele está classificado para a final e teve uma série de jogadores expulsos, né, que não vão poder jogar, jogadores titulares importantes para um clube, né, que não tem banco de reservas assim, tipo do Grêmio ou do Inter, que também não é nenhuma Brastemp, vamos brincar aqui, né? Mas, né, a gente verifica que o Brasil vai jogar contra o Tombense. Bom, afinal de contas, quem é Tombense, Michael? Pois não se ouviu falar sobre esse time. Eu já ouvi falar na Torre do Tombo lá em Portugal, né? Mas Tombense é um clube mineiro, né, que tem uma trajetória não tão extensa, assim, em participações nacionais. E, né, por méritos também vai disputar a final, e o segundo jogo vai ser em Tombo, vai ser com o mando de campo do Tombense, mas não em Tombos,
porque o estádio não comporta... Até porque pode levar um tombo lá, trocadilho infame, mas... Bom, mas de qualquer maneira... Eu acho que se fosse o Brasil não jogava. Se é tombo, é melhor não ir lá. Eu já vejo o Brasil sendo punido nesse caso. Não, mas de qualquer maneira fica a torcida pro Brasil. De que ele consiga ir adiante, eu acho, até onde eu vi, o que deu para ver nas imagens, eu acho que a culpa do Brasil é reduzida. É mínima, né? Eu acho que é mais uma reação ao que aconteceu, né? Porque o Brasil também, convenhamos, já sofreu bastante, né? Perdeu quase meio time de futebol naquele acidente. Tem todo um histórico aí. Tentou voltar pro campeonato, né? Quer dizer, eu acho que está... Dramático, né? Merece realmente se reerguer. Merece. A torcida de Pelotas, a comunidade de Pelotas merece. Só um parênteses, assim, é interessante porque também é a segunda decisão consecutiva com o time gaúcho disputando a final da Série D. O que falta é sair da C para B e começar, né, a ocupar alguns espaços de mais prestígio no futebol nacional. É o que eu dizia antes, quer dizer, mais do que bom futebol, é a organização de clube também, porque essa ascensão ela vai muito além do campo. Eu acho que ela começa justamente fora do campo, para que no campo se reverbere, se reverta em bons resultados, né? E nesse sentido, o Brasil de Pelotas e a comunidade de Pelotas está de parabéns. Acho que isso é interessante a gente ressaltar aqui, porque nós não estamos vendo esses esforços nos outros clubes. Os torcedores do Pelotas não concordam com... Não, com certeza, os do Pelotas não vão concordar com essa coisa. Mas nós estamos vendo isso em outros clubes do Rio Grande do Sul, essa evolução. E lá em Pelotas sempre há uma tentativa, quer dizer, a história dos clubes, os dois clubes lá, é de sempre tentar a ascensão para campeonatos em nível nacional. Eu acho que sempre. É muito forte isso. Parecido nós só temos em Caxias, no caso do Juventude do Caxias. Que já faz tempo que não consegue numa época, se levantar. Inclusive, houve uma fusão numa época, né? E o nosso caso aqui do Interzinho do Rio Grandense, mas que estão praticamente... Mas as torcidas não aceitaram, né? Fora do circuito, aí faz tempo, né? Não estão disputando quase nada. E olha que Pelotas não é uma cidade de tradição financeira também, Foi, né? Foi. E hoje, ultimamente, está uma Caxias E Pelotas está o quê? Quando o futebol surgiu em Pelotas, ela era muito forte. Mas nos últimos anos, Pelotas fica 1 ou 2 posições na arrecadação do ICMS de Santa Maria, por exemplo. Santa Maria fica em 10º, 11º, 12º, de 2010 para cá, Pelotas fica ali atrás. Sim. Em 9º, 10º. E mesmo assim, mesmo não tendo tantos recursos, empresas que investem, o clube, a força da comunidade tem levado Pelotas a esses dados, né, a alcançar esses lugares. Mas, enfim, acho que assim a gente encerra também. Ou alguma consideração ainda, professores? É isso. Não, acho só lamentar mais esse episódio e aparecer, né? E envolvendo um clube gaúcho, de novo, porque nós tivemos essa questão aí da torcedora, do episódio de... ofensa racista, né? Agora de novo a gente tem esse negócio do Brasil que passa, semana de Grenal agora, que passa a nível nacional, né? Vamos esperar que o Grenal semana de Grenal pregar a paz, semana que vem que seja tranquilo, né? Já vamos adiantando para você, telespectador, que semana que vem há uma grande chance de debatermos o Grenal. Há uma grande chance, é uma possibilidade. É claro, tudo dependerá aí do que vai acontecer ao longo dessa semana. E assim a gente encerra. Talvez não especificamente o Grenal, né? O sobrevivente do Grenal. Tá bem. Assim a gente encerra mais uma edição do Contraponto. Agradeço muito a presença, mais uma vez, do professor Alexandre, do professor José Maria Pereira, a equipe da TV Unifra e principalmente a você que sempre nos prestigia, que está conosco, olhando, assistindo o nosso programa através do YouTube, esta mídia social, nesse endereço que aparece aí na sua tela nesse momento. E também você que nos assiste nas quartas-feiras, às 10 horas da noite, e nas sextas e domingos. A reprise deste programa, às 10h30 da noite, às 22h30, eu repito. Você que nos assiste, muito obrigado. Sempre no canal 15 da NET, na TV Unifra. Esse é o Contraponto. Agradecemos e pedimos sempre a sua sugestão, não é? E também a sua crítica a este programa. Obrigado e até o próximo. Tchau, tchau.